de decisão. O que na sua visão é necessário para que a gente ligue na nossa vida aquele botão do basta? Não vai voltar a acontecer isso comigo nunca mais na vida. É justamente isso que nós vamos discutir hoje nesse nosso podcast Recalculando a Rota. Bora pra vinheta! É isso aí, galera! Que gostoso ouvir essa vinheta, dar já aquele empoderamento para a gente poder o quê? Para a gente poder falar sobre conteúdo relevante para o nosso dia a dia. Quero que você seja muito bem-vindo. Meu nome é Tati Souza e estou aqui justamente para poder refletir com vocês sobre esses dilemas a respeito da nossa vida. O que é necessário para a gente poder continuar a nossa jornada? O podcast Recalculando a Rota está totalmente renovado. A gente está com uma trilha super bacana para poder produzir conteúdo e levar conteúdo de qualidade para você. Se você ainda não assinou o canal, tá na hora de assinar o canal, ligar o sininho para você receber as notificações e saber em primeira mão tudo que a gente está criando por aqui, com muito carinho, para que a gente possa, talvez, contribuir com uma visão diferente de universo. Falando de uma visão diferente do universo, hoje nós vamos falar a respeito de ponto de decisão. É isso mesmo, ponto de decisão. O que é necessário para que a gente possa ligar na nossa vida aquele botão do basta. Agora não, acabou, não vai acontecer mais. É justamente sobre isso que nós vamos falar dentro desse nosso podcast. Mas, antes da gente falar do botão do basta, eu acho que é importante a gente poder refletir sobre o que chega, o que leva a gente a chegar até essa situação de decisão, de falar, não, agora vai ou agora racha. Não, agora basta, isso não vai acontecer comigo nunca mais. Bom, todos nós vivemos em diversas, vivenciamos diversas situações nas nossas vidas. Situações que nos levam a evoluir, a aprender, situações mais fáceis, situações mais difíceis. Mas existem algumas situações que elas se tornam marcantes dentro da nossa vida. O que é essa situação marcante, Tati? Bom, a situação marcante é aquela situação onde você percebe, onde o seu sentimento, as suas emoções, eles ficam tão aflorados que aquilo fica dentro da sua mente, ruminando por muito tempo. E às vezes até, olha, a eternidade, hein? Aqueles traumas que a gente conhece, né? Traumas de infância, traumas de relacionamento, traumas financeiros, são situações que aconteceram num nível de intensidade tão grande que marcou aquilo pra gente, pro resto das nossas vidas. Às vezes, situações onde a gente precisa tomar uma decisão, onde a gente chega num ponto de decisão, são situações onde a gente percebe um cascateamento de diversas situações marcantes da nossa vida. Até a gente poder chegar numa situação de realmente refletir e falar assim, não, agora, Tati, não, e agora não dá mais. Eu não posso mais tolerar que isso continue acontecendo na nossa vida. Então percebe que o ponto de decisão, o ponto do basta, ele não acontece assim do dia para a noite. Ele já vem sendo alimentado, é isso mesmo, ele já vem sendo alimentado um pouquinho por dia, até você chegar numa situação onde parece que é aquele pinguinho no copo de água já transbordando que faz com que realmente as coisas não consigam mais voltar a ser como era antes. Tati, o que faz o nosso copo d'água transbordar? Para o seu copo d'água transbordar, a primeira coisa que acontece, você precisa de estar com ele cheio. Se você tiver com ele vazio, vai pingar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ah, Tati, eu tô com o meu copo transbordando. Será que você tá mesmo? Parece que começou agora, parece que tá reclamando agora, parece que tá cansada agora. Como assim cansada agora?
O copo transbordar, você precisa ter vivenciado muitas situações que vai realmente fazendo com que você perceba que, em um determinado momento, uma decisão vai ter que ser tomada. E essa decisão, se puder ser tomada antes do copo transbordar, melhor ainda. Porque depois que o copo transborda, a gente já vai estar muito mais envolvido emocionalmente. E isso vai dificultar as nossas decisões racionais. Um ponto de decisão, para a gente poder falar assim, Tati, eu tenho que pensar a respeito disso, mas qual é a forma adequada, mais correta, para eu poder tomar essa decisão, esse meu ponto de decisão realmente ser uma decisão assertiva? Tome o seu ponto de decisão com base na sua razão. Ah, Tati, verdade. Porque se você utilizar o seu ponto de decisão com emoção apenas, pode ser que você tome uma decisão que depois de um pequeno tempo você vai se arrepender dela. Então, não utilize os seus momentos significativos da sua vida para que você possa tomar ponto de decisão somente embasado nas suas emoções. Olhe para a razão. Qual é o verdadeiro motivo que está te fazendo parar tudo o que você estava fazendo, colocar isso como extrema prioridade para que você realmente possa decidir o que você quer fazer e para onde você está querendo direcionar a sua vida. No nosso podcast anterior, nós falamos a respeito de escolhas, da dificuldade que a gente tem, às vezes, de escolher caminhos, situações, pessoas dentro da nossa vida. Qual é a principal diferença entre escolhas e decisão? Escolhas, você tem diversas ao longo da sua vida. E às vezes você tem mais do que uma alternativa para escolher. Então, as escolhas, você toma uma escolha dentro de diversas oportunidades, diversas situações, diversas probabilidades que você tem. Você vai lá e escolhe uma, desescolhe as outras. Mas você tem alternativas. E decisão? Decisão é uma. Você decidiu, você optou e aquilo não tem mais volta. Tati, eu posso tomar a decisão de me casar? Claro, você pode tomar a decisão de se casar. Mas, Tati, e a escolha de me casar? Ué, a escolha de se casar, ela é diferente, porque a escolha, você pode ter vários candidatos para você poder escolher o seu casamento. O seu casamento pode ser civil, pode ser religioso, pode ser os dois. Escolha as diversas coisas que você precisa fazer para você chegar onde você deseja. E decisão? Bom, a decisão, ela está antes das escolhas que vão aparecer posteriormente para você. A decisão é: eu decido me casar ou não decido me casar, independente das diversas outras escolhas que vão acontecer ao longo desta jornada. A decisão, ela precede as escolhas e ela tem um peso muito grande na nossa jornada, porque as nossas decisões são elas que vão decidir o nosso futuro, que vai decidir o nosso caminho, que às vezes acaba até decidindo o nosso resultado. Então, eu não posso tomar uma decisão importante para a minha vida somente embasada nas minhas emoções. Mas, Tati, nós estamos falando que emoção é ruim num momento de ponto de decisão? Mais ou menos. Só razão também não é assertivo. Porque somente a razão pode fazer com que você tenha um ponto de decisão desconsiderando a sua emoção. A sua razão fala uma coisa, a sua emoção fala outra. Então você até consegue tomar uma decisão assertiva, mas ela não é sustentável ao longo do caminho. Por quê, Tati? Porque a sua decisão, ela foi somente racional, desconsiderando as suas emoções. E nós somos seres racionais e emocionais. Não dá pra gente falar que só seremos felizes quando a gente conseguir escolher qual desses dois vai
vai fazer parte de mim. Os dois fazem parte de mim. Não dá para escolher. Eu quero ser mais racional. Não, eu quero ser mais emocional. Desculpa, você vai ser os dois. Não dá para ser nem só um e não dá para ser nem só o outro. Mas decisões, ponto de decisões com preponderância racional tendem a fazer com que a gente pense mais antes de agir. E se for só emocional, tende a fazer com que a gente aja no impulso, que a gente aja naquele momento, decida naquele momento. E depois, pouco tempo depois, a gente para pensar naquilo que a gente decidiu e a gente fala assim, nossa, Tati, eu não deveria ter feito isso. Tá, Tati, então você tá dificultando a nossa vida aqui, porque você tá falando que eu não posso tomar uma decisão, ter um ponto de decisão somente emocionalmente falando, porque eu vou me arrepender depois. Mas se eu tiver um ponto de decisão somente racionalmente, eu vou me arrepender também, porque eu posso não conseguir sustentar por muito tempo a minha decisão. Então, o que eu faço? Bom, então nós vamos chegar justamente ao ponto principal desta nossa conversa. A gente precisa unir essas duas áreas, essas duas condições humanas, a razão e a emoção, e fazer com que elas se conversem. É fácil a gente fazer com que razão e emoção conversem de forma nenhuma. A isso damos o nome de inteligência emocional. É isso, inteligência emocional é você conseguir fazer com que a sua emoção converse com a sua razão e vocês decidam para onde ir. Vocês decidam o que fazer. Poucas pessoas desenvolvem a habilidade de inteligência emocional. Mas uma coisa muito importante que eu quero que você saiba desde já é que inteligência emocional, ela não é um item, uma característica de personalidade. Ela é uma habilidade. Ela pode ser desenvolvida em qualquer momento da nossa vida. Basta a gente compreender que é importante a gente parar para poder pensar naquilo. Então, a inteligência emocional, que é quando converge o meu ponto racional com o meu ponto emocional, é ela que vai ser a impulsionadora de decisões importantes da nossa vida que não vão ser necessárias depois serem revisitadas. Quanto mais rápido você compreender que você depende das suas emoções, porque é ela que vai te deixar motivado, engajado ao longo do caminho. Se você desconsidera as suas emoções, você vai virar um zumbi. Você vai fazer as coisas simplesmente pela razão, mas você não vai ter paixão naquilo, você não vai ter envolvimento naquilo. Você precisa das suas emoções para que você possa ter uma vida que valha a pena. Só que se você viver somente das suas emoções, você pode ser que faça muitas coisas que você se arrependa depois, que você se prejudique depois, às vezes até que você prejudique outras pessoas. Então é importante você desenvolver a habilidade racional, também é importante que você racionalize, que você pare para pensar exatamente naquilo que faz sentido para você, não apenas num curto espaço de tempo, mas num médio espaço de tempo, num grande espaço de tempo também. Então, você conseguir fazer com que essas duas inteligências se conversem para você poder chegar ao seu ponto de decisão é a forma mais inteligente, assertiva que você pode utilizar para chegar no seu ponto de decisão. Quando o seu copo ele está quase que transbordando, isso quer dizer, então, que existem várias experiências lá, que existe já uma intencionalidade emocional. E, às vezes, uma gotinha faz com que aquilo tudo transborde. E transbordando pode ser que você estrague as coisas que estejam no entorno daquele copo. Você não precisa esperar o seu copo estar transbordando para que você possa chegar no seu ponto de decisão. Tome decisões na sua vida que sejam decisões ao qual, num momento futuro, você se orgulhe dessas decisões. Quando a gente fala que nós precisamos tomar uma decisão, a gente já está falando que não é uma coisa fácil de se fazer.
Quando nós estamos falando que, olha, eu preciso tomar X decisão na minha vida. Eu já estou falando para mim mesmo, Tati, isso é importante. Para pensar nisso. Agora, quando eu desconsidero essas necessidades de decisão e vou deixando o copo encher, e vou deixando o copo encher, e vou deixando o copo encher, chega uma hora que eu já não consigo mais controlar as minhas emoções, dar condição para as minhas emoções continuarem sob o meu controle, e aí é quando tudo transborda. E às vezes a gente toma decisões equivocadas, que não faz que, se eu tivesse um pouco mais de tempo, ou tivesse dado prioridade um pouco mais para essa decisão, talvez esse problema que eu vou ter que enfrentar agora com uma decisão equivocada não precisaria acontecer na minha vida. Tati, entendi. Inteligência emocional, ponto de decisão, é difícil, mas assim, facilita a minha vida aí. O que eu faço com toda essa informação que você me trouxe? A primeira coisa é, sinta dentro do seu coração o que ele está te pedindo para fazer. Sinta de verdade. É aquilo de botar a cabeça no travesseiro e se você tiver que chorar, chora. Se você tiver que gritar, que ruminar, que ficar bravo, fique. Se você tiver que ficar triste, passar por um momento de fique, não tem problema. Se você tiver que usar da alegria para fazer, use. Só que sinta, perceba as emoções, perceba o que as suas emoções, perceba o que o seu coração está querendo te dizer naquele momento. Pausa, leva essas informações do coração para a mente. Meu coração, nosso coração está querendo isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Raciocine. Se nós fizermos isso, quais serão as consequências positivas e negativas? Se nós não fizermos isso, quais serão as consequências positivas ou negativas dessa nossa decisão? Racionalize as suas emoções. Aí, num determinado momento, depois que você sentiu, depois que você racionalizou, coloca isso dentro de um plano, coloca isso dentro de uma rota. Tati, por que recalculando rota? Porque esse podcast está vindo com essa nomenclatura, porque o tempo todo estamos precisando recalcular as nossas rotas. Recalcular a rota é você colocar o destino atual, o destino desejado, traçar o trajeto e percorrer esse trajeto. Sinta o que o seu coração está te pedindo. Racionalize para avaliar as consequências positivas e negativas do que o seu coração está te pedindo. E aí, juntos, tomem a decisão. Emoção e razão juntos, tomando esta decisão. A possibilidade é que você vai ter uma clareza e uma força no seu ponto de decisão muito importante. Se você tiver que se arrepender, se você tiver que mudar, você vai entender que tá tudo bem. Só que não precisa ser amanhã. Se você toma a sua decisão hoje, persista nessa decisão. Não pode ser o primeiro problema após a tomada de decisão que vai significar que, olha, eu não pensei em todas as possibilidades, porque é justamente isso que vai fazer com que você treine o seu cérebro a ficar preguiçoso nas tomadas de decisão. E ele vai acostumar que, na verdade, a decisão, se eu tomar a decisão agora e amanhã me arrepender, eu começo tudo de novo. E aí você vai ter uma vida o tempo todo de recalculando a rota, sem você conseguir percorrer sequer o caminho verdadeiramente para chegar no destino que você tanto almeja, que você tanto deseja. Não deixe com que pontos de decisão cheguem até o cume do seu copo de água estar cheio e transbordar para você fazer com que a decisão aconteça. Tome as pequenas decisões ao longo da sua vida. Você não vai precisar esperar o seu copo de água transbordar. Isso vai te dar uma segurança psicológica. Isso vai te dar uma sensação de poder muito maior.
do que se você vai deixando as coisas até o limite do ser humano, até o seu ponto de limite, até você conseguir ou não conseguir mais controlar as situações que estão acontecendo com você. É isso. Ponto de decisão a gente começa tendo desde a hora que a gente acorda e levanta da cama. Desde a hora que a gente decide ir ou não ir trabalhar. Desde a hora que a gente decide atender bem ou não atender determinado cliente. Dormir sem conversar com alguém que a gente ama ou dormir abraçadinho com aquela pessoa que a gente ama. Ponto de decisão acontece ao longo da nossa vida, mas alguns são tão significativos que vão poder transformá-la positivamente ou negativamente. E é isso que eu quero que você pare para poder raciocinar nesse nosso podcast de hoje. Uau! Espero que tenha feito sentido para vocês essas nossas reflexões. Fica por aí, comenta, compartilha, traga novos insights, porque é justamente essa troca que faz sentido para que a gente possa continuar construindo essa nossa jornada. Nos vemos no próximo podcast, hein? Tchau, tchau!